5 pontos para você acreditar que o Palmeiras vai passar do Chelsea próxima sexta. Grito verde que ecoa. Fala, palmeirense, Renatinho, aqui dessa comunidade que eu estou tentando construir, o Grito Verde que ecoa, tentando unir aí os palmeirenses de todo o Brasil, principalmente aqueles que não têm a oportunidade de estar lá do lado do clube, né? Assim como eu aqui no Ceará, não consigo acompanhar de pertinho, mas de longe a gente acompanha com todo o amor e todo o carinho, o coração alviverde, como se estivesse lá na capital paulista. E o primeiro ponto que me faz acreditar que o Palmeiras vai passar do Chelsea na próxima sexta é o entrosamento, né? O Palmeiras é um time que já joga junto aí há 5 anos, treinado pelo comando do Abel Ferreira, então é um time que já se conhece, que tem algumas maneiras de jogar, né? A gente não é limitado a uma única maneira de jogar, então se a gente precisar jogar fechado, a gente joga fechado, se a gente precisar atacar, a gente ataca, se a gente precisar ter o domínio de posse de bola, a gente consegue trabalhar também isso. Tudo isso foi treinado, obviamente que cada jogo é um jogo e às vezes os jogadores não conseguem aplicar o que foi treinado anteriormente, mas isso me traz uma confiança para que, mesmo com os desfalques que a gente vai sofrer, né, a gente vai sofrer desfalques importantes ali no sistema defensivo, fora o Gustavo Gomes que foi expulso, a gente tem o Murilo que está machucado, o Piquerez que está suspenso, então a gente vai entrar com a zaga ali bem alterada, mas a gente mesmo assim, por ter esse entrosamento, né, ter esse trabalho bem feito do Abel Ferreira ali nos bastidores, também com os jogadores reservas, né, onde a competitividade dentro do elenco é muito alta, ele mexe muito no elenco, bota muito todo mundo para jogar, então ele altera bastante, o que mantém aí essa esperança, principalmente nesse ponto de entrosamento. O segundo ponto que me faz acreditar é a força da nossa torcida, né? A gente vem acompanhando aí jogo após jogo as festas absurdas que a torcida do Palmeiras vem fazendo, não só dentro dos estádios, mas também ali nas cidades dos Estados Unidos, né? Já passou por vários pontos turísticos ali, enchendo as ruas de torcedores palmeirenses. Queria eu ter poder aquisitivo suficiente para estar lá junto, com certeza eu estaria, mas isso, principalmente quando dentro dos estádios, passa muita energia para os jogadores, né? Acredito que de alguma forma eles se sentem no Allianz Parque, se sentem incentivados. Quando o cansaço está começando a bater, que eles olham ali para a torcida, com certeza aquela energia ela faz correr um pouco mais, ela faz acreditar um pouco mais, dar um pouco mais de si dentro de campo, buscar mais a vitória. Pois eles sabem ali o quanto essa torcida está sempre do lado, está sempre apoiando. Mesmo tendo muitos torcedores amendoins, que a gente também é uma torcida muito chata, é uma torcida que cobra muito, mas que a gente está sempre junto, que a família Palmeiras ela é muito relevante dentro de campo também. Terceiro ponto é a questão do Chelsea já estar em final de temporada, né? O time acumula aí nessa temporada 24-25 61 jogos, então lógico que de longe não chega nem perto a quantidade de jogos que os times brasileiros aqui, quando conseguem ir avançando nas competições, chegam no final do ano, a gente bate nas casas dos 70 ali, né? Bate na casa dos 70, mais de 70 jogos. Mas é um fator que a gente tem sim que relevar, né? Mas não é um fator decisivo aí para o que o time possa apresentar em campo, né? O time mostra um determinado cansaço, não só por isso, né? A gente tem outros fatores aí que fazem parte dos pontos que eu vou trazer aqui também, mas com toda certeza esse final de temporada europeia que já está se encerrando, né? Muitos jogadores já pensando nas férias, então não dá para saber se de fato isso tem algum tipo de relevância no elenco do Chelsea, mas ultimamente eu acredito que essa relevância tenha diminuído, principalmente quando começou essa fase de mata-mata. Outro ponto que a gente pode trazer também de relevante aí para acreditar nessa vitória do Palmeiras é a questão do clima, onde os times europeus vêm demonstrando aí nessa competição muita dificuldade, né? Muitos europeus aí sofrendo. Além da questão de estar em final de temporada, se soma essa questão do clima, né? Um clima muito quente, muitos jogos sendo realizados ali entre meio-dia e 4 horas da tarde, né? O sol pegando, coisa que muitos clubes europeus não passam lá em seus países de origem, né? Geralmente o clima é bem mais ameno, porém existem também outros clubes também sofrendo com esse calor, né? Os próprios clubes sul-americanos também,
estão jogando debaixo do calor forte, mas eu acredito que essa questão da gente estar mais acostumado por conta do Brasil, por exemplo, a gente viajar bastante, ter vários climas dentro do próprio país, isso acaba acostumando a gente melhor do que os times europeus que geralmente jogam em temperaturas mais amenas, né, com condições mais favoráveis, menos viagens, enfim. Acredito que é um ponto importante que a gente pode se apegar também para acreditar nessa vitória do Verdão. Bom, e o quinto ponto, e o último, né, mas não o menos importante, é a questão do próprio Chelsea não ter apresentado durante a temporada uma performance muito alta, né? Acabou sofrendo um pouco na Liga Inglesa, né, na Premier League. Conseguiu até um título, né, da Conference League nessa temporada, mas não conseguiu mostrar o nível de volume de jogo e vinha mostrando em outras temporadas, né? É um time muito jovem, tem muitos talentos ainda para desenvolver. O próprio Estevão, né, é um jogador que vai para lá quando terminar essa Copa do Mundo. E dentro da competição da Copa do Mundo também acabou oscilando, né? Perdeu para o Flamengo. No mata-mata, agora nas oitavas, conseguiu vencer, mas não fez um jogo tão primoroso durante o tempo normal, né? Porém, conquistou a vitória, conseguiu se classificar, mas dá para se apegar também nesse ponto, da performance do Chelsea não ser a das melhores. E tem um importante desfalque também, que é o meio-campo, o Caicedo, né? Que é um cara que controla as ações do meio-campo do Chelsea ali e faz o time jogar. Então, é isso. São os 5 pontos que, para mim, são importantes da gente avaliar aí nessa questão do jogo da próxima sexta-feira, que o Palmeiras dá para passar sim. Então, torcedor palmeirense, o que que você acha desses pontos que eu trouxe? Você avalia aí que tem mais alguma coisa que a gente pode trazer aí para se apegar nesses quesitos, né, e acreditar nessa vitória do Palmeiras? Se você tem, já comenta aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever nesse canal. Vamos aumentar essa comunidade, vamos fazer essa comunidade crescer e todos juntos aí chegar a números extraordinários, né? Vamos torcer pelo Palmeiras aí na próxima sexta com toda certeza e que venha a classificação para a semifinal, quem sabe, para enfrentar aí um Fluminense da vida, né? É isso. Até a próxima.